Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa quarta aula do nosso módulo sobre hamartiologia, que é a doutrina sobre o pecado. E os dois textos que nós vamos deixar para a reflexão dos irmãos, hoje nós vamos trabalhar especificamente num tema, um tema específico, que é a questão do pecado imperdoável. Tá? Eu vou deixar os textos aí no quadrinho ao lado. Então você faz aquilo, antes de você continuar assistindo a aula, você pausa o vídeo, vai lá, confere na sua Bíblia e depois você retorna para assistir a aula. Os dois textos estão em Mateus 12, 31 e 32 e também Marcos, capítulo de número 3, versículos 20 ao 30. Tá? Antes disso, só enfatizando o que nós vimos na aula anterior, na aula de número 3, né, que nós falamos sobre a questão do pecado original. Irmãos, é importante, é de suma importância a gente compreender esse tema para o estudo da doutrina do pecado. Que por um homem o pecado entrou no mundo, por isso que o pecado passou a todos, por isso que todos pecaram. Por isso, irmãos, que todo ser humano ele tem a necessidade de se arrepender e de se converter dos seus maus caminhos, entregar a sua vida a Jesus, porque somente Ele, somente Jesus é que tem poder de nos redimir de todo o pecado. E nós vamos falar um pouco mais disso hoje. Só para vocês terem uma ideia, na página 56, o autor fala aí da relação entre o pecado original e o pecado atual. E ele diz assim, ó: o pecado se originou num ato de livre vontade de Adão como representante da raça humana, uma transgressão da lei de Deus e uma corrupção da natureza humana, que deixou o homem exposto ao juízo e castigo divino. E esta é a natureza corrompida, é a fonte de onde flui todos os pecados atuais. Então, irmãos, os nossos irmãos reformados, eles falam, mas os arminianos, os pentecostais, eles creem no livre-arbítrio. Irmãos, nós não cremos no livre-arbítrio do jeito que eles falam que a gente crê, tá? Porque, segundo eles, livre-arbítrio é você decidir pelo bem e andar nele sem errar. Mas não é isso que nós entendemos. Nós baseamos isso principalmente em Adão. Adão foi criado pelo próprio Deus, juntamente com a sua esposa, Eva. Eles tinham plena comunhão com Deus e mesmo assim eles decidiram deliberadamente desobedecer uma ordem expressa. Então é isso que a gente fala por livre-arbítrio. Porque o ser humano ele é dotado de racionalidade, de inteligência, de discernimento, enfim. É por esse aspecto que a gente vê, tá? Então é bom explicar isso aí. Então, irmãos, o pecado original, ele é a fonte de onde jorra a lama para todo o restante, né, dos pecados. Nós já vem falando aí sobre algumas listas de pecado. Ele chega até dizer aqui, né, que é até impossível classificar todos os pecados atuais. Porque, como eu já falei aqui em ocasiões passadas, a Bíblia registra cerca de 370 classes de pecado cometidas pelo ser humano. São 370 classes, não são 370 pecados. Como assim, irmão Alan? Vou te explicar. O que é uma classe de pecado? Por exemplo, a prostituição. Né? Prostituição inclui tudo. Inclui adultério, inclui fornicação, né? Inclui pornografia. Então, prostituição é uma classe de pecado. Desse deriva vários pecados. Então, aí na página 56, o autor faz a descrição do texto de Gálatas, que, de acordo com ele, é a lista mais extensa de classe de pecados. Existem outras, porém o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, é a lista mais extensa, ok?
Então, ele classifica aí, o apóstolo Paulo classifica 16, né, obras da carne. Quais são elas? Olha aqui, ó, a prostituição. Inclusive, meus irmãos, deixa eu procurar aqui, vou mostrar para vocês aqui. Se vocês não têm aqui, ó, esse tesouro da literatura evangélica pentecostal, opa, não é essa. Quase eu peguei, era outra. Essa aqui, ó, a Bíblia de Estudo Pentecostal. A riqueza dessa Bíblia são os estudos doutrinários que ela contém, tá? E dentre esses estudos, tem um que fala sobre essa questão das obras da carne e o fruto do Espírito, tá? Para quem tem ela aí, na sua casa, a Bíblia de Estudo Pentecostal, inclusive ela foi a minha primeira Bíblia de estudo, né? Esse estudo se encontra entre as páginas 1802 e 1803, tá? Está lá no livro de Gálatas, mais especificamente no capítulo 5. Então, por exemplo, prostituição inclui tudo: imoralidade sexual de todas as formas, filmes, quadros pornográficos, tá? Então, tudo isso está classificado, tá? Aí vem a impureza, que também inclui pecados sexuais, vícios, maus pensamentos, maus desejos. Aí vem idolatria, tá? Que é adorar pessoas, demônios e qualquer outra coisa ou objeto, tá? Acima de Deus, porque Ele é o único, né? Digno de ser adorado. Aí vem feitiçarias, que inclui tudo: espiritismo, magia negra, adoração a demônios, inimizades, quer ser antipático, quer ser inimigo, quer ser hostil, quer ser violento, com palavras e com gestos com as pessoas. Aí vem porfias, que é brigas, oposições, né? Desejo ambicioso por posição. Aí vem iras, né? Que é fúria explosiva, que incorre através de palavras e atitudes violentas. Pelejas, que é a cobiça pelo poder. Heresias, que é a distorção da verdade revelada. Enfim, aí vem invejas, que é a antipatia ressentida pelo sucesso alheio. Homicídios, bebedices, glutonarias, enfim, a lista é grande, tá? Então, isso só mostra a malignidade do pecado, e a Bíblia registra, assim, bastante textos que descrevem, tá? Porém, o mais extenso, que descreve, assim, 16 classes de pecado, é o texto aqui de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19 ao 21. Meus irmãos, indo para a página 57, vamos falar então desse pecado imperdoável, né? Muita gente tem dúvida em relação a isso. O texto em epígrafe é quando Jesus diz: por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado por isso, nem neste mundo e nem no porvir. Né? Foram os textos que eu deixei para os irmãos ler. Mas enfim, o que seria esse pecado? Essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que se torna um pecado imperdoável. Bom, o autor aqui, na página 57, ele fala sobre opiniões sobre esse pecado. E quais são as opiniões? Ele fala assim, ó: durante os séculos têm surgido as mais diversas opiniões a respeito da natureza do pecado, para o qual não há perdão. Por exemplo, Jerônimo, que foi um pai da igreja, inclusive foi Jerônimo que traduziu, né, a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, a famosa Vulgata latina, né? E Crisóstomo também foi um grande pregador, né? Inclusive Crisóstomo literalmente quer dizer boca de ouro ou garganta de ouro, né? Jerônimo e João Crisóstomo pensaram que esse era um pecado cometido unicamente pelos contemporâneos de Jesus durante o seu ministério terreno. Nesse ponto eu não concordo com eles. Eu acredito que a semelhança lá do ministério terreno de Jesus, que os fariseus proferiram essa blasfêmia, hoje ainda tem pessoas que fazem isso, e nós vamos ver. Nós vamos ver, tá? Agostinho, os teólogos e os
e alguns teólogos luteranos escoceses ensinaram que esse pecado consistia na impenitência, ou seja, a falta de arrependimento. E anos depois da reforma, alguns teólogos luteranos ensinaram que só pessoas regeneradas são sujeitas ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Nisso eu concordo. Repare que os fariseus, eles conheciam o Espírito Santo. Conhecia tanto que quando Jesus, lá em Lucas capítulo 4, ele leu o texto do profeta Isaías, o rolo de Isaías, e nele estava contido: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que me ungiu para evangelizar, para dar vista aos cegos, para curar os cativos, os oprimidos, e pôr em liberdade os presos. O que acontece? O próprio Jesus, depois ele falou: hoje se cumpre no meio de vós essa profecia, ou seja, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Jesus fez várias declarações, né? Se eu vos anuncio o evangelho de Deus, prova que é chegado a vós o reino de Deus. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, prova que é chegado a vós o reino de Deus. Mas mesmo assim, nessas duas ocasiões aqui, em Mateus 12 e em Marcos 3, eles atribuíram aquela gloriosa manifestação do poder de Deus na vida de Jesus a demônios. Então vocês estão entendendo aí, mas como é? Então, qual é a nossa opinião a respeito desse pecado? Ou seja, qual o posicionamento nosso, os pentecostais, acerca desse pecado? No conceito reformado contra o pecado imperdoável, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o que melhor se harmoniza com a opinião de que temos a respeito do assunto. Esse pecado consiste na rejeição consciente, maliciosa e voluntária da evidência e convicção do testemunho do Espírito Santo a respeito da graça manifesta em Jesus. E atribui à influência de Satanás o que é reconhecidamente uma obra de Deus. Deixa eu dar um exemplo claro, irmãos, de alguém que possa blasfemar contra o Espírito Santo. Ele, por exemplo, dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, ou que Jesus morreu em vão, ou que Jesus não ressuscitou. Inclusive, os apóstolos enfrentaram muito problema em relação a isso aí. Inclusive, se vocês verem lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20, Paulo cita Himeneu e Fileto, que Paulo diz que entregou eles a Satanás para que eles parassem de blasfemar. De acordo com alguns estudiosos, Himeneu e Fileto, eles estavam negando a doutrina da ressurreição. Isso fica evidente, por exemplo, que quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele dedica o capítulo todo a explicar acerca da doutrina da ressurreição, porque alguns pervertidos tinham passado lá e deturpado essa doutrina, que é uma doutrina basilar da nossa fé, a ressurreição de Cristo e, consequentemente, a ressurreição daqueles que creem nele. Então, irmãos, é muito sério isso aqui, tá? Negar, irmãos, as verdades bíblicas, aliás, não somente negá-las, mas também contradizê-las e se opor a elas e simplesmente negá-las, ou negá-las completamente e até ironizar, se constitui sim uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero que os irmãos compreendam aqui a diferença que existe entre uma pessoa que se desvia e um apóstata. Tá, irmãos? E um apóstata. Uma pessoa que se desvia, talvez teve algum desencontro na caminhada, não tinha maturidade suficiente para suportar certas lutas, certas provas, certas adversidades, certas oposições, e acabou, infelizmente, enfraquecendo. Essa pessoa, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda, ela precisa de visita, ela precisa de oração, ela precisa de uma palavra de encorajamento, de ânimo. Mas o apóstata não. Ele nega descaradamente as doutrinas essenciais da graça, da salvação. Tá? Então, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Então, na página 57 aqui, no tópico aqui, a nossa opinião, leia com atenção, que aqui tem a descrição clara. É negar a obra de Deus realizada na pessoa bendita
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, olha aqui. Ele cita, por exemplo, aqui um texto. Na verdade, eu vou usar dois textos aqui bem rápido. O primeiro está aí na página 58, que é o texto de Hebreus, capítulo de número 6, versículos 4 ao 6. Olha o que ele vai dizer. É impossível, ele começa dizendo, é impossível, pois que uma vez os que foram iluminados e provaram do dom celestial, a palavra dom aqui, meus irmãos, é dádiva, quer dizer a salvação. Provaram da salvação, foram iluminados pela luz do Evangelho, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. A palavra cair aqui não é simplesmente se desviar, a palavra cair aqui está literalmente associada à apostasia, que foi o que eu acabei de falar, irmãos. Apostatar não é somente negar a fé, apostatar é ir contra os princípios da fé, é negar as evidências da fé, é negar, por exemplo, que Cristo morreu e ressuscitou, é negar, por exemplo, a volta de Jesus, é negar, por exemplo, a remissão dos pecados. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 15, se Jesus não ressuscitou, o que eu estou pregando é em vão. A fé de vocês é inútil e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Então por que ele fala que é impossível? Porque é como se essas pessoas sendo renovadas para arrependimento, porque elas estão novamente crucificando o Filho de Deus para elas mesmas e expondo o Filho de Deus à desonra, né? À ignomínia. Muito sério isso aqui, irmãos. Sério. É o caso que eu falei, por exemplo, desses dois camaradas aqui, Himeneu e Fileto. Paulo diz, eles estão blasfemando, né? E o próprio Jesus lá, quando eles falam que Jesus estava expulsando demônios por Belzebu, Jesus fala assim, vocês estão blasfemando, porque essa obra é de Deus. Eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Mas mesmo assim, eles se tornaram insolúveis. Então a apostasia é isso, irmãos, entendeu? Tem um outro texto aqui que vocês quiserem, vocês podem associar. Está em Hebreus também, tá? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Olha o que diz. Porque se pecarmos voluntariamente, esse pecar voluntariamente aqui, meus irmãos, deixa eu explicar o contexto assim, rapidinho para os irmãos entenderem aqui. Qual foi a grande exortação do escritor aos Hebreus aos irmãos? Os irmãos estavam saindo do judaísmo e confessando a fé que há em Cristo. Porém, a perseguição era muito grande, era muito voraz, era terrível a perseguição, né, que esses amados irmãos sofriam. E muitos deles estavam sendo forçados, instigados, persuadidos e forçados a voltar às práticas do judaísmo. Por exemplo, irmãos, para que eu vou sacrificar um cordeiro se Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto por nós? Para que eu vou fazer oblação de sangue de touro, de boi, de carneiro, sendo que Jesus, ele verteu o seu sangue na cruz? Era isso que eu estava falando. Então não era para os irmãos voltar para as práticas judaicas, principalmente as práticas rituais, as práticas sacrificiais, tá? Então ele diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, uma vez que alguém recebe o conhecimento da verdade, ele não é inocente diante de Deus, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Aí ele cita o exemplo da lei. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora, olha o versículo 29. De quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ele conclui no versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se a pessoa, naquele contexto, ela dizendo ter a fé em Cristo, ir lá e oferecer sacrifício, libação,
oferta de manjares, isso aqui e mais aquilo, principalmente os sacrifícios de sangue, ele está fazendo isso. Ele está pisando no Filho de Deus, ele está profanando o sangue da aliança e ele está agravando o Espírito Santo. É como hoje, irmão, deixa eu tentar. Uma pessoa diz que creu em Jesus, que aceitou a fé, que desceu as águas batismais, que membrou no corpo de Cristo e outrora e agora está, por exemplo, ali oferecendo sacrifício para demônios, cortando o seu corpo, entregando a sua alma para o demônio, ou se curvando diante de uma imagem de escultura, de gesso, de pau. É isso mais ou menos. Ai, irmãos. Então, por isso que o escritor fala em 2 casos. É impossível, lá, está no livro de vocês aí, na página, né? Aí na página de número 58, é impossível as pessoas que foram iluminadas, provaram do dom de Deus, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e daquilo que Deus tem preparado no mundo vindouro para nós e se apostatarem. Lembrando que a palavra cair aqui é apostatar, tá? Então, é isso aí. Então os irmãos entenderam, irmãos, aqui o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Irmãos, deixa eu dar uma orientação para vocês aqui. Por mais que você esteja fraco, por mais talvez que você esteja sem forças, creia em Cristo. Nunca duvide das verdades centrais da fé. Nunca duvide que Jesus veio a este mundo como homem, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou para a nossa justificação e que em breve Ele voltará, aleluia, com poder e grande glória. Irmãos, é muito sério isso aqui. É importante batalhar pela fé, é importante guardar a fé. E é isso aqui. Que Deus nos livre da apostasia, de duvidar ou de negar ou até mesmo de propagar. Era o que Himeneu e Fileto estavam fazendo. Eles não só estavam duvidando da ressurreição, eles estavam propagando para as demais pessoas que Cristo não havia ressuscitado. Isso é blasfêmia. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério mesmo. Então que os irmãos fiquem atentos com isso, tá? A respeito disso, disse o saudoso pastor João de Oliveira que, pecando o homem contra Deus, veio Jesus para conduzi-lo de volta a Deus. Havendo pecado contra Jesus, veio o Espírito Santo para nos reconciliá-lo. Mas pecando o homem contra o Espírito Santo, quem o há de salvar? Então por isso que Jesus falou, né? Que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão nem nessa vida e nem no porvir. E aqui, meus irmãos, como o foco da nossa aula hoje é só o pecado imperdoável, tá? Que é muito importante. Lembrando que nós estamos à disposição dos irmãos, tá? Se tiver dúvida, pode mandar mensagem pra gente. Que a gente estará respondendo para os irmãos aí aquilo que a gente souber. Aquilo que a gente não souber, nós vamos pesquisando e passando para os irmãos. Então, irmãos, fique despreocupado. Na conclusão aqui ele fala o seguinte: fique despreocupado. Se você crê nas verdades centrais da nossa fé, se você crê nas verdades centrais do Evangelho, e você não se aparta dela, e você jamais duvida, independentemente do instante, do momento de vida que você esteja passando, você não blasfema contra o Espírito Santo. Aleluia. Então tenha essa convicção e batalha pela fé, guarde a fé. Aleluia. Porque Cristo, em breve, Ele voltará e Ele revelará para nós, aleluia, a plenitude de toda a sua riqueza e a plenitude de todo o Evangelho. Que Deus nos livre de incorrer no pecado, de duvidar das verdades essenciais da fé. Amém, meus irmãos? Tá? Então, medita no livro, tá? Pesquisa os textos bíblicos que eu acabei de passar para os irmãos aí. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.